no capítulo 15, o versículo é o 21. Aí vamos falar aqui da crucificação, né? Falar um pouco da crucificação, dos benefícios que nós adquirimos com a crucificação, porque somente Ele foi ali digno de ir em nosso lugar, para pagar o preço da cruz, amém? Vamos ler aqui até o versículo 35, irmão. Vamos fazer uma leitura alternada, rapidinho, né? Prometo que não vou tomar muito tempo dos irmãos, nós vamos falar um pouco aqui da crucificação, amém? Marcos capítulo 15, versículo 21, que vai dizer assim: a crucificação. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e que levasse a cruz. E deram de beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Ele leu 24, né? 25 agora. E era a hora terceira, e o crucificaram. E crucificaram com ele 2 salteadores, uma à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo em 3 dias e edificas, salve-te a ti mesmo e desce. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para com os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desce agora à cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegado a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. Amém? Vamos ficar por aqui, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Pai querido, Santo de Israel, Deus que nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder, porque o Senhor é maravilhoso. Por isso, Deus querido, aqui estamos diante de Ti, diante do Senhor, Pai querido, para não somente reconhecer o sacrifício da cruz, ao qual o Senhor entregou o seu Cristo, seu Filho, para morrer por nós. Por isso já agradecemos, Senhor, por tudo, e em nome de Jesus, amém? Hoje tomar os seus assentos. Pode colocar aí a música. A crucificação, nós vamos ver que foi muito difícil para Jesus o momento da crucificação, não é assim? Jesus, eu creio que ele passando pela cruz, ele foi até o final, e em momento nenhum Jesus tentou desistir de nós, né? Desistir de mim, dos irmãos que estão aqui. E eu creio que em momento nenhum, quando ele estava no Getsemane, ali ele chorou, ali ele, lágrimas de sangue, gotas de sangue, de suor saíram de si, e ali ele estava naquele momento em que
Eu creio que pouco tempo depois chegou um soldado para o prender, na condução de Judas, que assim chegou, para levá-lo, para crucificar. E se todo o ser humano, obrigado, irmão, se todo ser humano parasse um pouco para pensar como foi o sacrifício, como foi a morte de cruz, todo ser humano não adoraria nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso que é Jeová, o nosso Deus. Nenhum deles, ninguém o adoraria, se tomasse consciência de si, para si, e reconhecesse o sacrifício da cruz. Ninguém o adoraria, outros deuses, não é? Não adoraria. Porque as forças de Jesus não podiam ser igual às forças de Sansão? Por quê? Por que não poderia? Porque não podia ser as mesmas forças que tinha Sansão, ser as forças de Jesus. Jesus viesse com as forças de Sansão, com a unção de Deus sobre a vida dele, como foi a de Sansão, como seria, né? Como seria no momento? Como ele passaria pelo Calvário? Jesus com as mesmas forças de Sansão, com a unção de Deus sobre a sua vida. Nós sabemos que Sansão era um nazireu, separado por Deus, mas relaxou-se com o quê? Com o seu chamado. E tudo que Deus mandou para que ele não fizesse, ele fez tudo ao contrário. Não foi assim? Tudo ele fez ao contrário. Mas Deus continuou sendo com ele. Ali diante daquele templo, ali dos filisteus, ele derrubou tudo ali, jogou tudo por terra. Mas por que Jesus não poderia ter essa força? Sabe por quê? Porque quando tivesse que levar a cruz seria fácil, né? Se Jesus fosse como Sansão, a cruz de Jesus pesava de 70 a 80 quilos, né? Os portões de Gaza que Sansão carregou 60 quilômetros nas costas, pesava 300 quilos. Olha só, ele andou 60 quilômetros com aquele portão nas costas, diz os historiadores, 60 quilômetros com um portão de 300 quilos, e assim ele levou e caminhou muito tempo. E Jesus andou com 100 quilos, somente 8 quilômetros, que foi a Via Cruz, 8 quilômetros somente, Jesus andou com 100 quilos. Se Jesus tivesse a força de Sansão, como seria? 100 quilos, Jesus colocava aqui, irmão, isso ia na maior moleza, né? E poderiam bater nele, porque a estrutura de Sansão era de 2 metros, era forte. E Jesus, eu creio que não era como Sansão. Jesus devia ter um corpo assim como o do pastor André, né? Ou de outro homem, do irmão Walter. Então ele vai e levou a cruz. A palavra de Deus diz que constrangeram um certo Simão Cirineu. Aí diz a história, os historiadores, que Simão Cirineu vinha do campo, estava passando por ali, e Herodes chamou e falou: leva a cruz, ajuda Jesus a levar a cruz. Aí nós vamos ver o privilégio de quê? De Cirineu levar a cruz. Levar a cruz, uma cruz que Jesus carregou por tanto tempo pela Via Cruz, né? Pesada, mas ele levou todo o tempo, e minuto nenhum ele quis deixar a cruz, mas ele foi até o final, ele carregou ela até o final, né? Carregou até o final, foi até o final, carregou e foi impetrado. Esta morte para Jesus era somente para os maus, para os salteadores, para os bandidos, que muitas das vezes era impetrada esta morte, e ela veio sobre Jesus. Jesus não era bandido, Jesus não era salteador. Jesus curou o cego, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus curou os leprosos, os 10 leprosos. Jesus só fez o bem. Mas quem estava lá do outro lado? Estava lá do outro lado, fariseu, estava toda aquela raça de gente ruim, que queria que Jesus fosse o quê? Crucificado, né? Fosse crucificado e levasse a cruz. Chega diante de Pilato, Pilato não sabia o que fazer. O que farei então de Jesus chamado Cristo? O que farei? Pilato não sabia o que fazer, né? A situação de Pilato estava num dilema. O que ele fazer? Se ele mandasse soltar Jesus, né? E crucificar Barrabás, poderia muito bem fazer, mas ele não poderia,
né? Tudo eu creio que já estava consumado, não poderia, né? Eu creio que ali até o coração do povo endureceu, e o povo ali gritava, né? O que Jesus fez. Será que o povo não estava vendo? Esse homem não tem nada para que ele venha ser crucificado, né? Mas o coração do povo ficou constrangido, endureceu, e o povo pedia: solta Barrabás e crucifica Jesus. Por quê que nós temos que nos alegrar com a crucificação? Porque você teve direito de entrar no Santo dos Santos, eu tive direito, e todos nós tivemos direito, até aquele que estava pregado ali na cruz com Jesus, e ali ele reconheceu, e Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele reconheceu. Então certo dia eu estava no cemitério, numa cerimônia fúnebre, e eu passando por um lugar onde estavam as pessoas com aqueles turbantes que eram seguir a outro Deus, que é Satanás. Para eles Satanás é um Deus para ele, e segue todo tipo de coisas ruins, eles seguem. E eu passando ali, e eu parei para olhar o que estava acontecendo, e eles estavam reunidos ali, como se fosse um culto, e cada um falando um pouco daqueles que estavam mortos. Serviu Satanás a vida inteira, né? Serviu Satanás a vida inteira, não reconheceu o sacrifício da cruz, e ali estava. E num dado momento, uma pessoa chegou e falou assim: agora eu olho para ele e vejo que ele está junto com Deus descansando. Eu falei: será? Está descansando com Deus? Até ali, aquele momento, ele chegou ali. Eu creio que na hora da morte ele não quis Jesus. Ele adorou Satanás até, eu creio que o último momento, porque é assim, né? O Satanás, ele cauteriza a mente das pessoas, e ele vai até o final, mas só um pode resolver a situação antes dele morrer. Quem é quem? Jesus, o crucificado, aquele que estava na cruz, aquele que passou pela cruz. Somente Jesus pode trazer a salvação e a vida eterna, e mais ninguém. E assim Jesus passou, foi crucificado. Sirineu ajudou ele a levar a cruz pelo um período, não até o Gólgota, e depois ele levou ela até o final, sozinho, a própria cruz, para se crucificar. E o mundo inteiro tem questionado através de Jesus. Muitos têm questionado através da palavra do Senhor. Muitos têm dito que a palavra do Senhor ela tem que ser reeditada novamente, como se qualquer um fosse que escreveu, né? Ser editada como um livro qualquer, como um livro de matemática, como um livro de história, como qualquer outro, né? E muitos dizem desta forma. E quando chega lá no final da vida, quando morreu, o coração endurecido, não quis Jesus, não aceitou Jesus, não reconheceu o sacrifício da cruz, aí ele chega além do túmulo, e muitos vão dizer assim: estão junto com o Pai. Serviu Satanás a vida inteira, serviu os ídolos a vida inteira, não reconheceu o sacrifício da cruz, o Gólgota, onde Jesus foi levado, né? E diz a palavra: levaram a um lugar no Gólgota, que traduzido, o lugar da caveira, e deram-lhe de beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Vinho com mirra se transformava em anestésico, né? Se tomasse vinho com mirra, se transformava em anestésico. Se anestesiasse, ele deixava de sentir dor. Se ele fosse como Sansão, seria fácil demais. Carregar uma cruz tão de 100 quilos era fácil demais, e levaria até o Gólgota, seria muito fácil, né? E Jesus levar. Então Jesus poderia ser como Sansão. Se fosse como Sansão, quem gostaria? Seria o judeu, que Jesus seria, né? Seria de outra forma, de outro jeito. Jesus, mas eu creio que não seria. Poderia ser forte como Sansão, poderia estar ali junto dos seus discípulos, mas eu creio que no seu coração era o coração de ser brando e de amor, um coração que traria somente a paz e transferia somente a alegria e a paz para o povo, não é? Seria dessa forma. Então nós vemos, querido, que assim passou. Aí diz a palavra do Senhor: e havendo crucificado, repartiram as suas vestes, e lançando sobre eles a sorte para saber que cada um levaria.
e era a hora terceira. A hora terceira era 9 horas da manhã. Começa tudo isso daí. Irmão, vamos ver que de 9 horas às 15 horas tem bastante tempo. De 9 da manhã às 15 horas foi quando ele bradou e morreu, né? E que depois o véu do templo se rasgou, foi às 15 horas. Então nós vamos ver o sacrifício da cruz, que foi de 9 horas, Jesus passando todo esse sacrifício, com a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Os espinhos eram grandes e cravava sobre a sua fronte. Aquela coroa de espinhos era minha, era sua, não era de Jesus, era minha e era sua. Aquela cruz que foi cortado um madeiro ainda verde, que ainda pesado, cheio de farpa, que eu creio que quando ele colocou no seu ombro, eu creio que as farpas entravam no seu ombro. Era minha e era sua aquela cruz, era nossa. Aquela cruz era minha e era sua, e era de toda a humanidade que estão dentro desta terra. Mas o povo não reconhece, o povo endurece o coração, o povo se levanta muitas das vezes contra os filhos de Deus, o povo se levanta contra a religião, o povo se levanta contra Deus, o povo se levanta e se coloca numa posição, sabe por quê? Porque estão tomados pelo Satanás. Então nós vamos ver que de 9 horas ele andou e ele pagou o preço, e era a hora terceira e o crucificaram, e por cima dele estava escrito em suas acusações: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, lá em Isaías vai falar, né? Diz a escritura: com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: tu que derribas o templo em 3 dias e edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Ele poderia muito bem descer da cruz, né? Se a sua natureza divina permanecesse com ele, era muito fácil. E se ele quisesse também, era só pedir ao Pai. O Pai mandava, não uma legião de anjos, mandava umzinho só. Da hierarquia mais baixa, Deus mandava um só e acabaria com tudo. Umzinho. Um anjo só, de uma hierarquia bem baixa, não um querubim nem um serafim, mas um anjo de uma hierarquia bem baixa, e ele chegava ali, tirava Jesus da cruz, matava todo mundo e acabou. E era assim, dessa forma. Mas não, teria que se cumprir o sacrifício para que hoje nós tivéssemos o direito de entrar no céu, né, pelas portas. Nós entrarmos no céu, né, pelas portas, e ser fiel até a morte, lá no final ganharmos a coroa da vida. E é desta forma que teria que ser, e não poderia ser de outra forma. Somente ele pôde levar a cruz, e mais ninguém poderia. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para com os outros, zombando: salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Quantos ele salvou? Quantas curas Jesus fez? Ressuscitou Lázaro, ressuscitou, aquela mulher que vinha com seu filho, que tocou o esquife, e ali, andando ali no meio do caminho, e ele ali também o curou. Ele ressuscitou aquele jovem também. E agora? E salvou muitos, curou muitos. E aí agora ouviram desta forma, mas não sabia que por trás disso tudo tinha o plano de Deus, que por trás disso tudo, isso daí tinha o plano de salvação para a humanidade. E a humanidade não entende, a humanidade hoje não entende isso. Quando falamos de Jesus em qualquer lugar, nós somos criticados. Se chegarmos dentro de uma condição, levantarmos e começarmos a falar de Jesus, vamos ser criticados. Por quê? Porque o mundo não quer saber de nada. O mundo quer somente saber, sabe o quê? Dos seus deleites. O mundo hoje quer saber somente, sabe de quê? Em viver no bem bom, ter uma casa, um carro bom, e viver do quê? No gozo desta terra, não sabendo que tudo vai terminar aqui, e daqui nós não vamos carregar nada atrás de nós, vamos levar somente a nossa alma para encontrar com Cristo Jesus no céu. Amém, irmão? Só isso e mais nada. A palavra de Deus vai dizer que os que crucificaram
foram crucificados, o injuriavam. E chegada a hora sexta, que era às 12 horas, as trevas, houve trevas. A palavra de Deus vai dizer que chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. De meio-dia até as 15 horas, que é a hora nona, houve trevas, né? Muitos querem questionar, né, os estudiosos, os astrólogos, quer dizer que houve um eclipse. Nunca teve eclipse que durou tanto tempo assim. Já jogou por terra, né? Nunca teve um eclipse que durou tanto tempo assim, que do céu de escurecer, né? E a palavra de Deus que foi em toda a terra, escureceu e houve trevas das 12 horas até as 15 horas. E versículo 34: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto traduzido: e Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Mas nós sabemos que Deus, né? Ali, agora, Deus teria que deixar Jesus partir sozinho. Se Jesus continuasse com a sua outra natureza, como seria, irmão? Como seria? Seria fácil. O diabo acusaria, porque o diabo é um acusador, ele vai acusar de todas as formas. Tudo aquilo que você fizer de bom, ele vai te acusar. Tudo aquilo que você quiser fazer de bom, ele vai te acusar. Então Jesus, ele estaria acusando Deus aqui. É fácil você mandar o seu filho na cruz, colocar ele na cruz, pagar o preço pelo povo, se ele não sentiu nada, porque ele é Deus também, né? Mas não, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, e ele chamava por Elias, né? Chamava por Elias, mas estava todo mundo enganado. Não chamava por Elias. E nós vamos ver, querido, que tudo aconteceu. E o versículo 39 vai dizer: e o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, inspirada, diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Reconheceu: este homem era o Filho de Deus. Quando ele andou sobre a terra, que ele dizia que ele era o Filho de Deus, assim os crucificaram, o mataram e colocaram ele na cruz. Mas tudo tinha que acontecer. Jesus não poderia sair da cruz. Não tinha ninguém capaz. Deus olhou do céu, não viu ninguém que poderia, ninguém nesta terra que poderia pagar o preço da cruz, né? Poderia muito bem Deus chegar e falar, tirar um anjo da hierarquia e falar: vai lá e paga o preço da cruz. Mas Deus deu o quê? Deus deu o melhor. Por isso que nós temos que entregar para Deus o que, queridos? O melhor. Tudo o melhor nós temos que entregar para Deus, porque Deus entregou o melhor por nós. Entregou o seu Cristo, o seu Filho, pagou o preço da cruz no Calvário, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna com Cristo Jesus. Por isso, assim, vamos viver eternamente com Cristo. Vamos viver todos os dias da nossa vida agradecendo a Deus. Se vivêssemos nesta terra 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil anos, se tivéssemos esse direito de vivermos nesta terra 10 mil anos, ainda não seria suficiente para nós agradecermos a Deus o que Ele fez por nós, entregando o seu Filho na cruz do Calvário. Ainda não seria capaz. Ainda não seria. Porque o que aconteceu, irmão, o que aconteceu na cruz é tremendo e é bonito demais. O que aconteceu na cruz, o gesto que Jesus fez na cruz, é tremendo demais, é coisa linda demais, é muito lindo, é lindo demais o que Jesus pagou na cruz por nós. Então, muitos estão largando, deixando. Já tiveram Jesus no coração, o Espírito Santo fez a obra, aceitou Cristo como Salvador, e hoje muitos estão longe, muitos estão alargados, muitos estão na sarjeta, muitos ouviram que Satanás buzinou no seu ouvido, falou algo diferente, abandonou Jesus e deixou Jesus. Não reconheceu o sacrifício da cruz, não reconheceram o que Jesus foi crucificado e que somente Ele poderia pagar o preço da nossa salvação. Então, queridos, vamos continuar acreditando, vamos entregar o nosso melhor para Jesus,
Vamos todo dia entregar o nosso melhor para Jesus. Todo dia, quando nós acordarmos, quando deitarmos, vamos agradecer a Jesus. Vamos agradecer a Deus pelo esse ato lindo e maravilhoso que foi a crucificação, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Todos os dias, levantarmos, abrir nossos olhos, vamos agradecer a Deus no primeiro lugar. Senhor, muito obrigado, porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus pagou o preço da crucificação por mim. Muito obrigado, Deus, por eu ter dentro da minha casa o meu alimento. Muito obrigado, Deus, porque vai chegar um dia e a hora em que meus olhos vão escurecer, e eu vou além do túmulo, e eu vou levar comigo no meu coração, guardar no meu coração que Jesus morreu por mim. Deus, muito obrigado, Deus, quando eu estiver além do túmulo, e que quando chegar o momento e a hora em que se fizer chamada, eu lá estarei. E quando se fizer a chamada, e quando tocar as trombetas, eu vou ouvir através do Espírito Santo, que vai me alertar, e aonde eu estiver, Ele vai me alertar. Como assim? Ele foi e trouxe Jesus. Foi o Espírito Santo que chegou lá no túmulo e assim tirou Jesus e ressuscitou Jesus. Da mesma forma, assim nos dá o direito. E aquele dia, seja qual for, do jeito que eu morrer, no momento em que eu estiver, se eu estiver vivo, eu tenho que crer, e que quando Jesus vier, eu tenho que crer desta forma, né? Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos com Cristo para encontrar com Ele nas nuvens. E assim fica aqui essa palavra nesta noite: o sacrifício não foi em vão, e nós temos que todo dia, né, agradecer a Deus pela morte da cruz. Amém, igreja? Se o irmão crê nisso, aplauda ao Senhor, glorifica, exalta o nome dele, porque só Ele é digno de honra e de glória. Amém? O pastor André vai estar orando para despedir. Pastor Mário vai dar a bênção apostólica. Saúde, igreja, com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, estar na Tua presença, meu Pai, na Tua casa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter louvado, engrandecido o Teu nome, ó Deus Todo-Poderoso, e que esta palavra, Senhor, venha se fazer presente, meu Pai, em nossas vidas, que possamos dar valor ao sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, derramando, Senhor, até a última gota de sangue, ó Pai querido, por mim e por cada vida que se encontra aqui, ó Senhor, por cada vida que assiste, Senhor, essa mensagem, ó Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, ó Senhor, que possamos, Senhor, naquele grande dia, Senhor, através, Senhor, do sangue, Senhor, que comprou, Senhor, que nos comprou da cruz do Calvário, possamos entrar no céu, ó Pai querido, Senhor, eu declaro essa bênção, Pai querido, em nome de Jesus, sobre cada vida, Senhor, leva-nos em paz, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Uma boa semana na presença do Senhor.